Terminou agora há pouco a pesagem oficial do UFC Vegas 115, o UFC que acontece amanhã, e mais uma vez tivemos problemas, né? No final da janela ali de tempo da pesagem, 3 dos últimos 4 lutadores a subir na balança não conseguiram bater o peso. Foram eles o Abdul Rahman Yariev, que lutaria ali no meio pesado, né? Então ele acabou batendo 207 libras, que dá 93,89 quilos, mas na segunda tentativa, pelo menos, ele bateu 206 libras, que dá 93,44 quilos, que é o peso considerando a libra de tolerância, já que não tem disputa por cinturão, ele pode bater essa libra a mais, porque o peso da categoria é 205, então ele conseguiu aí passar. Já o Darius Flowers bateu 156 libras e meia, que dá quase 71 quilos, lembrando que o limite da categoria de peso para a categoria peso leve, né, é 70,3 quilos, então mesmo com a libra de tolerância, ele acabou não batendo o peso, né, ele passou um pouquinho. Como ele não bateu o peso, a luta vai ser ali em peso combinado, com o Darius Flowers perdendo 20% da sua bolsa para o seu adversário. E o terceiro nome é um nome brasileiro, o Rafael Estevam, que poderia pesar no máximo 136 libras, que seria 61,7 kg, considerando a libra de tolerância. Ele acabou pesando 136,5, então ele pesou 61,9 kg e pouquinho ali, então ele passou um pedacinho, então ele não bateu o peso, mesmo considerando a libra de tolerância, e por isso perdeu 20% da bolsa para o seu adversário. E o caso dele, do Rafael, do brasileiro, é um pouco ainda pior, porque é a terceira vez que ele não consegue bater o peso para uma luta no UFC. As 2 vezes anteriores, inclusive, foram na categoria de baixo, no peso mosca, que era até 125 libras, que dá 56,7 quilos. Então, o agravante agora é que a luta dele, nesse final de semana, não é no peso mosca. Ele subiu de categoria e ele não bateu mesmo com a libra de tolerância na categoria de cima. Então, essa decisão que ele tinha tomado de subir de categoria tinha acontecido justamente porque na segunda falha que ele teve na balança, né, que foi lá contra o Felipe Bunes, em agosto do ano passado, ele não tinha batido peso por 4 libras, ou seja, 1,8 quilos ali, mais ou menos. Então, naquela ocasião, a luta foi mantida e o Rafael precisou pagar 25% da bolsa dele para o Felipe Bunes, que era o adversário dele. O Rafael ainda acabou vencendo essa luta contra o Felipe, que tinha cumprido, né, a obrigação dele de bater o peso, o Felipe. E aí é aquilo, né? O Felipe acabou cedendo aquela possível vantagem de não bater o peso para o seu adversário e deixou de conquistar um eventual bônus de vitória que dobraria o pagamento dele. Lembrando, o cara recebe um pagamento para entrar e lutar, se ele vence, ele dobra esse pagamento. Geralmente, né, o contrato é assim para a maioria dos caras que chegam ali. Tem exceções, mas a grande maioria é assim. Então, será que vale a pena você receber 25% da bolsa do seu adversário, mas ceder uma possível vantagem que pode te custar o bônus pela vitória, que é automático quando você vence a luta e dobra o seu pagamento? É complicado, né? Então, apesar de não vencer a balança 3 vezes, o Rafael vem vencendo seus adversários, né? Já que ele venceu todas as 3 lutas que ele fez no UFC até agora. Mas mesmo que o Rafael vença nesse final de semana e consiga ampliar essa sequência de vitórias dele para 4, não quer dizer que o UFC não se importa com a falta de compromisso com a balança. Poucos dias atrás aí, a gente viu que a Luana Carolina, que tinha 3 vitórias em 4 lutas, ela foi mandada embora por falhar na balança a terceira vez e, coincidentemente, ela na última vez falhou mesmo subindo de categoria também. Então, no caso da Luana, como ela falhou por ainda mais peso e a luta até caiu, não foi só pagar multa, né? Ela acabou fazendo com que a luta fosse cancelada, isso gerou um peso ainda maior no problema, né? E ela acabou ali sendo demitida. Então, mesmo que o Rafael tenha tido a luta dele mantida no card de amanhã, isso acende um alerta vermelho ali, né? Porque ele pode agora tá sem margem de erro para nada, porque não é a primeira vez nem a segunda e ele subiu de categoria, né? Em caso ele perca de uma maneira ali, às vezes impactante, ou não bata o peso numa próxima luta, isso pode custar bem caro para ele. Ele já pode ter gasto todas as fichas que ele tinha e simplesmente agora estar numa corda bamba por irresponsabilidade. É uma pena, né, que todo o esforço que ele teve para chegar no Dana White Contender Series, vencer a luta bem ali e ganhar o contrato, não seja o suficiente para ele valorizar a importância da obrigação
de bater o peso, né. A única pessoa pela qual eu particularmente lamento não é o Rafael, tá, e sim o adversário dele, o Ethan Ewing, porque o adversário dele, cumpriu a obrigação dele, e ele pode eventualmente ter uma desvantagem e acabar perdendo a luta e, por consequência, perder a chance de dobrar o pagamento dele, que foi o que aconteceu com o Felipe Bunes, né. Então, infelizmente, nos moldes, das regras de hoje, a incompetência de um prejudica a competência do outro. Então tá na hora, né, dos lutadores e das equipes, né, exigirem mudanças, né, sendo intencional ou não essas falhas todas em pesagem e sendo até mesmo inevitáveis, né, já que sempre vão existir problemas, todos são seres humanos, né, que eles sejam assim, pelo menos punidos de verdade, né, e não só com essas multas, né, porque quem não bate o peso não pode só pagar essa multa e quando ele entrar no octógono tá tudo certo, tá tudo equilibrado, lutar de igual para igual, porque você não bateu peso, pagou a multa, mas a partir do momento que você entrou e a luta começa, teoricamente tá tudo igual. Então, o mínimo que deveria era começar ali com um ponto a menos, mas tudo isso, ou até 2 pontos, né, mas tudo isso eu já falei milhões de vezes, e a gente sabe como é difícil acontecer ou mudar alguma coisa. Então, só nos resta engolir essas injustiças todas e cobrar os lutadores que não cumprem as suas obrigações. E aí, é uma coisa particular minha, né, mas eu sempre tendo a não torcer por quem não bate o peso, tá, principalmente quando não é a primeira vez. Mas, é isso, né, é uma opinião minha. Por fim, né, pelo menos a luta não caiu, nem essa e nem nenhuma outra de quem não bateu o peso, né, então vamos ver o que acontece amanhã com todos esses lutadores que não bateram peso, se eles vão manter aquela estatística de a maioria vencer ou não. Então, é isso, comenta aqui embaixo o que você acha sobre tudo isso, você acha certo, acha errado, acha que tem que mudar, não acha, enfim, comenta aqui embaixo, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!